Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso devocional, no livro de Salmos. Toda semana um salmo diferente. Hoje eu já começo com uma dica, um bom livro para você ler se você trabalha nessa área de adoração, de louvor, dentro da igreja, ou mesmo se você é um cristão e está interessado em conhecer um pouco mais sobre isso. É este livro aqui. Ele está ao contrário aí na imagem, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês, eu vou dizer qual que é o nome deles. Eu não sei como é que inverte isso depois, não entendo muito dessa tecnologia toda, né? O livro se chama Louvor, Análise Teológica e Prática, né? A gente tem aqui o D.A. Carson e também os outros bons teólogos escrevendo esse livro. É um livro que eu recomendo ler se você quer conhecer um pouco mais do assunto. Vamos ao nosso Salmo 49, cantando uma vida sábia. Não é contando, é cantando, mas cantando e contando uma vida sábia. Então vamos a ele. Também é um cântico, um salmo que foi entregue aos filhos de Coré, para que eles pudessem ministrar com esse salmo. Esse salmo é um salmo de instrução, um salmo de sabedoria. Então ele traz um ensinamento, e o ensinamento principal que ele trata é sobre a distribuição das riquezas na terra. Aquilo que é muito discutido nos nossos tempos. Alguns acham que distribuir a riqueza na terra fará com que as pessoas sejam mais felizes, né? Todos tendo os mesmos bens, a mesma quantidade de bem, de riqueza, de dinheiro, posses, seja lá o que for nesse sentido. Por quê? Porque eles tendem a achar, o ser humano tende a achar de que a felicidade está nessas suas posses, naquilo que ele possui, naquilo que ele tem, nos seus bens materiais, terras, casas, carros, relógios, celulares, seja lá o que for. A felicidade não está em absolutamente nada disso. O ser humano está enganado, a felicidade está em Deus, e aqueles que temem a Deus caminham com Ele, sabem disso. Então, se a felicidade estiver no Senhor, essa pessoa se relacionará corretamente com suas posses. Ou seja, as posses terão o valor dela muito inferior à comunhão verdadeira com o Deus Criador de todas as coisas. O que é justo, então? Todos terem a mesma quantidade de bens? Não. Justo é servir a Deus. É estar contente com o que Ele nos dá. Se Ele der mais, pelo nosso trabalho, amém. Se Ele der menos, também, amém. Justo também é não deixar ninguém passar necessidade à nossa volta se nós tivermos recursos para socorrê-la. Isso também é justo diante dos olhos de Deus. Justo não é ter mais ou ter menos. Justo é saber que Deus é o dono de todas as coisas. Nós aqui na terra somos apenas despenseiros, aqueles que cuidam daquilo que o Senhor criou e daquilo que o Senhor é o proprietário. Esse salmo traz 3 reflexões importantes, e essas reflexões que eu gostaria de tratar com vocês agora. Mas antes, ele faz uma convocação, e essa convocação mostra a importância desse assunto, porque essa convocação atinge a todos, e faço a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Quando o salmista está falando isso, ele está dizendo então e chamando todos, ricos, pobres, importantes ou não, famosos ou não, e diz que essa palavra é uma palavra de entendimento para todos os seres humanos. E ele fará isso de uma forma muito agradável, cantando uma música, usando a sua harpa e trazendo essa instrução, esse ensino de sabedoria. Primeira grande reflexão é que a morte nivela todos nós quando se refere a bens. A morte, ela faz com que todos nós sejamos iguais na quantidade de bens que nós temos. Por quê? Porque ninguém tem mais nada depois da morte. Faço leitura do versículo 5 ao versículo 13. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas ou armadilhas? Aqueles que confiam na sua fazenda ou nas suas terras, posses, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens.
O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. E nós encontramos aqui a primeira pausa, que é a palavra selá, e vocês já sabem disso. A vida terrena, irmão, minha irmã, é algo que tem início e tem fim, para todo ser humano. Ela não é eterna. A vida terrena, ela é um período, e esse período é concedido por Deus. É um período finito e feliz apenas para aqueles que vivem com sabedoria. Caso contrário, desperdiçarão a sua vida aqui na terra. Tem que se aproveitar o tempo com as coisas que verdadeiramente, que realmente são importantes. Definitivamente, riqueza, fama, notoriedade não são tão valorosos assim. Pois todos, sábios ou insensatos, terão como sua morada o túmulo de seus corpos. Tanto o milionário quanto o faminto partirão sem nada dessa terra. Temos o costume de dar nomes de pessoas importantes à sociedade, pessoas que foram importantes para a nossa sociedade, às ruas. Então você encontra a rua com o nome dessas pessoas. Como o versículo 11 nos diz, dar nome às terras. Diz dar nome às terras porque muitos fazem isso até com fazendas, chácaras, posses, empresas. Mas o que adianta? Essas pessoas nunca mais poderão gozar do prestígio de seus nomes nas ruas, nas placas, nas empresas e nas fazendas após a sua morte. Também o versículo 7 e o versículo 8 nos chama a atenção de que ninguém pode pagar pela vida do seu irmão. Ninguém consegue resgatar alguém da morte. Nenhum de nós consegue fazer isso. A morte virá e cobrará o seu preço, o preço de cada um de nós. Não haverá mais como os ricos subornarem os juízes ao seu favor, nem exercerem poder sobre os mais fracos, porque eles mais nada terão, apenas um corpo no túmulo. Não adianta negar a morte, ela irá atingir cada um de nós, retirando todos os nossos bens, todos os nossos títulos, retirando tudo aquilo que a terra nos deu. Então, do que vale tê-los? Segundo ponto, a riqueza não garante o futuro. Versículo 14, versículo 15. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. E vem mais uma pausa, a palavra selá. Riqueza não garante o futuro de quem calca a sua segurança nas posses, nos bens, naquilo que o mundo oferece. Apenas atingirá o desfazimento de todas as coisas pelas quais eles se esforçaram. A decomposição de tudo o que eles conquistaram, de todo o tempo gasto e esforço que eles tiveram, pois tudo que a terra oferece, a própria terra destrói. Mas nós, diz aqui o versículo 15, que temos convicção na vida eterna, depositamos nossa confiança em Deus, pois sabemos que o nosso futuro está garantido em Cristo. É o Deus Criador que vai redimir a minha vida da sepultura e levar-me com Ele, não aquilo que eu conquisto na terra. Terceiro ponto, para nós encerrarmos, versículo 16 a 20, não seja a sua preocupação a riqueza do outro. Aqui na terra, não fique olhando para a vida daquele que está ao seu lado, ele se enriquecendo e você se amargurar, sentir inveja ou qualquer coisa semelhante a isso. Versículo 16 a 20. Não temas quando alguém se enriquece, ou não te preocupes quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua própria glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeste bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz, eles nunca verão a luz. Versículo 20, o homem que está em honra, o homem que é importante e não tem entendimento,
é semelhante aos animais que perecem. Não viva, meu irmão, minha irmã, olhando para os outros. Cada vez que eles possuem mais fama, mais casa, mais carros, mais dinheiro, mais importância, mais elogios. Não lute por isso, não queira ser como eles. Não se esforce, não derrame o seu suor, não abata a sua alma por causa disso. Lute para ser um bom trabalhador, honesto, íntegro, correto, fazendo o que faz para a glória do Senhor. Se a riqueza vier, é dádiva de Deus. E então você saberá o que fazer com ela, como tratá-la, como se relacionar com ela, pois ela só dura essa vida, e essa vida tem tempo limitado. Mas a vida com Deus, essa é eterna. Que Deus te abençoe e até o próximo salmo.